Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite a todos. Mais um dia de aprendizado, mais um dia de troca e hoje uma presença ilustre, uma pessoa que eu admiro muito o trabalho. Mas antes da gente se apresentar, eu vou colocar uma vinheta aqui, de alguns minutinhos para a gente ver. Vocês sejam bem-vindos a esse canal, aqueles que já conhecem, que vocês continuem compartilhando o nosso trabalho aqui. E você que veio hoje, seja bem-vindo e que se sinta em casa. Agora sim, né? Obrigado a vocês que vieram aí pelo YouTube. Continue conosco, acione o sininho lá para que você faça o nosso engajamento, né? Para que a gente consiga permanecer aqui trazendo mais assuntos para vocês e convidados como hoje a Neliana. E você também que veio pelo Facebook, também compartilha a nossa ideia, fica com a gente, interaja no chat. Qualquer dúvida, a gente vai colocar a tua pergunta aqui ao vivo para a gente poder esclarecer. Neliana, obrigado pela tua presença e se apresente para as pessoas te conhecerem. Eu que agradeço, Jairo. Bom, sou psicóloga de formação, Jairo foi meu aluno, né? Foi meu aluno em intervenção, no curso de entrevista motivacional. Eu também sou professora, né, fiz mestrado e doutorado na área do uso de substâncias em psiquiatria e saúde mental, e nesses estudos eu conheci entrevista motivacional e venho trazendo esse referencial para o Brasil, né? A entrevista motivacional é uma abordagem de comunicação e eu acho extremamente importante que a gente possa ter espaços como esse, Jairo, que você abre a oportunidade para que os profissionais saibam que existem outras formas de se tratar a dependência química com mais compaixão, com aceitação, sem confronto, sem julgamento, né? Porque, até parafraseando o teu lema, né, nada é permanente exceto a mudança, a entrevista motivacional vai trabalhar com mudanças e mudanças de comportamento, e para que a gente mude o comportamento, a gente precisa se comunicar com o outro e não apenas se confrontar com o outro. Muito bom. E faz toda a diferença quando eu aplico essa ferramenta dentro do setting terapêutico com o dependente químico. Claro que a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto, depois, né, como o nosso tema já é pertinente para a gente dar uma voada nesse assunto, né, que é aí como motivar a mudança. E aí eu dei uma pesquisada, Neliana, a respeito desse assunto, né? A gente tinha visto isso em aula, né, quando a gente esteve junto, e aí eu fiz algumas perguntas aqui, e eu gostaria de a gente discutir a respeito. Né? Como motivar uma pessoa que não tenha o transtorno por uso de substância, mas tenha outras características de mudança, seja ela comportamental, emocional, enfim.
Mas, nesse assunto, para a gente já iniciar, como que eu posso motivar o dependente químico para que ele entre em contato com ele mesmo através do autoconhecimento e através dessa técnica chamada entrevista motivacional? Não é uma resposta simples, Jairo. Né? Por quê? Porque o que motiva você provavelmente não é o que motiva o dependente químico, não é o que motiva o familiar. Então, nessa conversa, a entrevista motivacional, ela vem propor exatamente que a conversa seja uma conversa colaborativa. Você entende o que é o impacto da dependência química e, com certeza, até pelo teu trabalho, você é empenhado na recuperação. Então, quando você vai para a conversa, você já vai com esse empenho na recuperação do outro. Só que, em algumas vezes, esse outro não quer se recuperar. E aí, qual que é a tendência do ser humano? Né? A entrevista motivacional vem mostrando que o ser humano sofre, muitas vezes, do reflexo de consertar o outro. Então, você vai já abordar o outro, tentando fazer com que esse outro perceba o lado da saúde, o lado da recuperação, e muitas vezes esse outro, por exemplo, só está focado no uso. Né? Então, o que a entrevista motivacional vem propor? Se você entra argumentando pró-saúde e o outro só está pensando no princípio do prazer, vai ter um confronto ali de ideias, né? E muito provavelmente você vai tentar argumentar e o outro contra-argumentar. Isso deixa de ser uma conversa colaborativa. Agora, a partir do momento que você entra com neutralidade, e isso é difícil, Jairo, né? A gente entrar numa conversa com neutralidade. Né? É a mesma coisa que você colocar um fanático do Corinthians com um fanático do Palmeiras. Peça para que os dois conversem sobre futebol com neutralidade. E não vão conseguir, não é mesmo? Porque eles têm o time do coração. Então, é um pouco parecido. Né? A pessoa que se vale da entrevista motivacional, embora o nome não seja muito feliz, porque quando a gente fala em entrevista motivacional, dá a impressão assim, vai motivar, vai propiciar mudança, a gente vai, mas a gente vai propiciar mudança fazendo com que esse outro fale sobre a mudança. E para isso, num primeiro momento, a gente tem que entrar neutro. Para quê, Jairo? Para escutar. Né? O ser humano quer muito falar, a gente quer muito falar, quer consertar o outro, quer indicar o que o outro deve fazer, né? E não necessariamente escutar. Então, num primeiro momento, a entrevista motivacional fala, escuta esse outro, né? Escuta esse outro para entender qual é a real motivação dele. Eu vou te dar um exemplo. Beber e dirigir. Né? Beber e dirigir é um problema. Né? E certa vez chegou um casal, né, e ele muito bravo com a esposa, porque sempre que ele bebia, a esposa não deixava ele dirigir, né? E a esposa não dirigia. Ele falava, eu tenho que dirigir, não tem como, eu preciso dirigir. Né? Vou atendendo o casal, eis que em um determinado momento eu peço para a esposa se ausentar da sala e eu recebo esse homem e falo, então me conta, o que faz você ter tanta firmeza em querer assumir o volante, mesmo depois de ter bebido muito? E aí esse homem começa a dizer, né, que certa vez eles voltaram de um jantar, a esposa estava dirigindo e eles sofreram um acidente que foi fatal, onde o filho do casal morreu. Ele não bebia. Depois da perda desse filho, ele começou a beber. E a esposa desenvolveu um pânico, ela nunca mais conseguiu dirigir. Então ele se via na obrigação de sim dirigir. Veja lá, continua sendo um risco beber e dirigir, Jairo, isso é uma questão legal,
Mas a partir do momento que a gente dá espaço para que essa pessoa fale, para que ela mostre, para que ela chore, para que ela entre em contato com as angústias dela, a gente vai tentando formas alternativas, pensando formas alternativas com essa pessoa dela resolver o dilema dela, né? E não apenas falar, você bebeu, você não pode dirigir. Então, esse é só um exemplo do que é a neutralidade na entrevista motivacional. Todo ser humano tem uma motivação, né? E por mais doente que uma pessoa seja, a gente precisa entender o que move essa pessoa, porque é a motivação que faz com que as mudanças aconteçam, sejam boas ou ruins. Exatamente. E essa questão da motivação, ela é algo que precisa ser de dentro para fora, né, Liliana? Claro que eu sou motivado pelo salário, eu almejo um salário maior, eu tenho expectativas, eu construo planos, projetos com a família, sem a família, individual, enfim. Mas a minha expectativa em relação à motivação, ela precisa ser de dentro, né? A partir a motivação me traz felicidade, a motivação me traz satisfação de vida, né? E aí, quando se trata nesse quesito, né, de como motivar as pessoas, eu entendo, né? São duas palavrinhas que precisam ser colocadas em ação aí, é o foco e determinação, para que você consiga, de fato, ter essa motivação e aplicar a entrevista motivacional de uma maneira mais neutralizada. O que eu percebo hoje, Liliana, infelizmente, né, e aí a gente precisa engrandecer aí a galera que faz um trabalho bem feito, né? E aí, como a gente a gente está tratando do assunto da dependência química, eu, como conselheiro em dependência química, eu fiz alguns cursos e também eu tive um aprendizado enorme dentro do Instituto Padre Haroldo, conheci a FEBRACT, e hoje eu creio que é uma das melhores maneiras de você aprender de uma maneira geral como que é ser um conselheiro na dependência química. Porque além de eu levar um certificado, eu preciso ter a minha motivação. Será que eu sou lá dentro de mim um conselheiro em dependência química? Será que Paulo Freire brotou dentro de mim? E tem tudo a ver, né? Uma linguagem educacional, uma linguagem pedagógica precisa nascer dentro de mim. E aí que é a questão, depois eu vou me certificar, vou me gabaritar se é de fato o oceano que eu quero navegar. Então, hoje, eu vejo nas intervenções muita não neutralidade. Exato. É mais algo de mim para o acolhido do que propriamente a demanda do acolhido que tem que ser feita. Então, eu vejo essa questão muito borbulhando, muito viva, né? E a entrevista motivacional me ensina aí o pontapé inicial, que é a neutralidade, né? Exato. Veja lá, na entrevista motivacional, nós nos colocamos como pessoa. Eu posso dar exemplos da minha vida pessoal, né? E é um dos princípios até dos grupos de autoajuda. Você falou que, bom, você veio de uma escola maravilhosa, eu acho que tanto o FEBRACT quanto o Padre Haroldo deixam um legado e formam milhares de pessoas com uma formação de excelência. Mas a questão você vai usar muitas vezes o seu exemplo, ok, mas você vai usar o seu exemplo dentro da narrativa do outro, né? Não é dizer que o que serviu para você vai servir para o outro. De repente o outro está contando uma parte da vida dele que a tua história pode servir de exemplo. Ou não, de repente a tua história pode ser tóxica para ele naquele momento, né? Então, a entrevista motivacional vai te posicionar muito no sentido de que você deve falar pouco, ouvir muito e falar. Eu brinco, eu uso até um termo, né? A gente fala muito pouco e quando a gente fala quase que cirúrgico. Por quê? Porque na fala das pessoas eu vou notar quais são as ambivalências.
quais são as falas de mudança, né? E quando tem alguma ambivalência, é essa ambivalência que eu vou pontuar, que eu vou apenas refletir, para que a pessoa se dê conta. Porque quando os argumentos são fracos, e eu não entro corrigindo, eu não entro moralizando, eu não entro tentando normalizar aquela ambivalência, eu simplesmente reflito, eu vou devolver para ele, ele vai se dar conta do que ele está falando. E a partir daí pode gerar um desconforto. Nesse desconforto, ele pode devolver uma fala de mudança. E quando ele me abre uma fala de mudança, é isso que eu vou refletir. Para quê? Para abrir a conversa. Né? O caso que eu coloquei anteriormente, ele bebeu. Muitas pessoas começam a beber, usar substâncias por opção, sim, mas a gente sabe também que na dependência química o índice de comorbidades psiquiátricas é tamanho. E o caso que eu citei era um exemplo de depressão, né? Uma pessoa que deprimiu, não soube lidar com a depressão e foi procurar alívio em algo. Não que isso seja viável, mas era uma pessoa que estava em franco sofrimento, ele não queria estar naquela situação. E quando você mostra que aquela situação provoca sofrimento, né, e que existem outras alternativas, o lado de lá entende quem genuinamente quer nos ajudar. Eu sempre dou exemplo, né? Criança, idoso e animais sabem quem genuinamente quer ajudar, né? Porque quando você tem um pet, quando você cuida de uma criança, quando você cuida de um idoso, eles sabem que realmente a pessoa está a serviço de, né? Está realmente se doando. Então, eu sinto assim, nos tratamentos, no serviço de conselheiro, você precisa se doar para o outro, para ouvir. E nem sempre é fácil ouvir, Jairo, né? Ouvir requer essa neutralidade, né? Para que você tenha a escuta muito focada naquilo que pode fazer a pessoa mudar, porque é muito comum também na escuta, como são falas tristes, difíceis, a gente puxar para o lado da doença. E aí, quando a gente puxa para o lado da doença, tanto o profissional quanto o paciente ficam com uma energia mais pesada e mais negativa. E aí, pode terminar, desculpa. Não, eu não sei se me faço entender. Queria te ouvir um pouco do que eu estou falando. Se você tiver dúvidas, me interrompe. Tranquilo. Acho que esses exemplos que você colocou são bem próximos da gente e, de repente, até você que está assistindo aqui, você deve ter vivenciado uma situação dessa, ou se quer aqui interagir com a gente, coloca um exemplo aí no chat para a gente colocar aqui também na tela, a gente vê aí a participação de vocês também. E aí, uma outra coisa nessa relação, Neliana, é que muitas das vezes as pessoas que estão ali no setting terapêutico, ou no caso, os acolhidos, eles têm a séria tendência de achar que os erros deles é o que meio que definem o resto da vida. Não, porque eu fiz isso, porque eu não consigo voltar, porque eu tive uma recaída, porque eu não consigo mais observar, eu tenho tido diariamente conflitos com a minha família, e a minha família não entende, e eu também não faço essa questão de entendê-los, por conta, daí a gente sabe que os comportamentos, eles são de efeito dominó, né? E aí cabe o profissional, nesse momento, como você falou, uma escuta muito reflexiva, no sentido de trazer para perto, dar a ele um acolhimento através da escuta, e ele achar que ele pode encontrar em mim um apoio para que ele está falando as demandas, mas para o profissional também precisa ser da mesma categoria, ou mesmo na mesma energia do acolhido, ele precisa ter o amparo para poder direcionar com assertividade. Então, através dessa ferramenta, eu tenho usado bastante esse tipo de ferramenta nos meus atendimentos. E eu percebo a real diferença, Liliana, de verdade. A gente, nas suas aulas, a gente tem aqueles momentos, né, de discussão, de exemplos, de casos, de discussão e tal, e fez toda a diferença quando a gente falava a respeito dos exemplos lá, que a gente viu com você.
E aí, uma outra questão que também eu queria trazer para a gente pensar, como que falar da dependência química para um dependente químico, neutralizando as consequências do que ele já fez, trazê-lo para a realidade dele, de fato, né? E aí você também falou das comorbidades que são relacionadas a esse transtorno. Tudo bem. Mas quando ele tem, assim, o que se sobressai é o transtorno por uso de substância, ele tem algumas outras comorbidades, até toma uma medicação, mas como que eu apresento o baita problema, né? O baita transtorno que ele carrega por conta dos comportamentos, como é que eu apresento isso para ele de uma maneira incentivadora para que ele de fato entenda que daqui para frente o cenário tem que mudar? Então, eu acho muito importante a gente ter o foco no momento presente. A entrevista motivacional vai trabalhar isso, né? Quando você fica atrelado muito ao passado, você deprime. Se você fica pensando muito no futuro, você tem crises de ansiedade, né? Então, quando a gente foca o momento presente, é o aqui e agora, o que eu posso fazer agora, nesse momento. Tem até uma frase que a gente usa que, assim, existem as vítimas, existem os culpados e existem os sobreviventes. Para mim é importante saber como que você está sobrevivendo a tudo isso, né? Porque literalmente o que já foi, né? E muitas vezes as pessoas vão ficar também se escondendo atrás da culpa como uma forma de dizer eu não tenho como me recuperar, né? Dependência química é uma doença que tem recuperação. Sim, ela mata, a gente sabe que ela mata, uma doença grave, mas ela tem tratamento, ela tem recuperação, né? E assim, nós só conseguimos recuperar quando nós conseguimos extrair a motivação dessa pessoa, o compromisso dela mesma com a recuperação dela, né? Porque senão, caso contrário, muitas vezes a gente vai ficar só tentando enxugar o gelo, literalmente, sabe, Jaime? Em alguns momentos pode até ser que em alguma internação ou por alguns meses, depois que ele começa o tratamento, ele mantém a abstinência dele. Mas ele não muda o comportamento, então, a médio e longo prazo, ele tende a reincidivar, né? Ele tende a ir para o comportamento de uso novamente. Então, a entrevista motivacional, muitas vezes, as pessoas falam, nossa, mas isso é muito lento, o profissional passa muito a mão na cabeça, muito pelo contrário, o que é certo, o que é errado. A diferença é que com neutralidade eu vou ouvir o outro e eu vou pedir permissão para esse outro para colocar o meu ponto de vista e a partir daí a gente vai desenvolver uma conversa, pegando os prós e os contras do que cada um disse, para que nesse exame de evidências entre prós e contras no momento presente, a pessoa possa tomar uma decisão e falar, é essa decisão que eu quero tomar. É essa decisão que eu quero fazer para a minha vida. Às vezes a decisão, Jairo, até como você falou do foco, né? Acho que esse é um outro conceito importante para a gente falar da entrevista motivacional. A gente não vai começar a entrevista motivacional já prescrevendo um plano de tratamento, né? Num primeiro momento, nós procuramos engajar a pessoa num processo de mudança específico. O que é o engajamento? É o estabelecimento de uma relação de confiança, é o estabelecimento do vínculo terapêutico, né? Essa pessoa ela vai ter que abrir as vulnerabilidades dela para o outro e esse outro precisa ser uma pessoa confiável. Daí, mais uma vez, a neutralidade, porque se eu não ouço com neutralidade, essa pessoa vai se sentir julgada. Então, ela já vai pensar 2, 3 vezes antes de falar. Porque se eu falar isso, ela vai me dar bronca. Se eu disser aquilo, ele vai ficar bravo. Então, eu vou falar só uma parte da história. E a partir daí você não consegue um engajamento. Então, na neutralidade é fundamental para esse engajamento e esse conhecimento mútuo. Depois que engajou, a gente parte para o foco. Qual é o foco da mudança do comportamento? Porque, de repente, você está olhando, ele tem que parar de usar.
mas ele pode te falar, eu não consigo viver a vida sóbrio, a minha vida é desesperadora. E não adianta eu querer tirar a droga dele, né? Eu tenho que trabalhar esse desespero, por que a vida é desesperadora, o que acontece, o que ele sente, o que a gente pode fazer com esse desespero, porque muitas vezes esse desespero tem nome e sobrenome, né? Tem alguma comorbidade, tem algum medicamento, tem tratamentos, tem rede de apoio, né? A partir daí eu vou elencando o foco. A partir do momento que eu tenho o foco claro, eu vou partir para a evocação. E na evocação, eu vou evocar as razões, os desejos, as habilidades que aquela pessoa tem para resolver aquele problema. Porque não adianta eu prescrever um plano bonitinho, maravilhoso, se a pessoa não tem condição de realizar. Eu tenho que evocar os recursos que ela tem para resolver o problema no momento presente, dentro do ambiente dela, por mais que seja um ambiente de risco, né? Ela mora naquele ambiente, ela vai ter que lidar com aquela situação naquele ambiente. Depois que eu engajei, que eu estabeleci o foco, que eu evoquei, o plano de tratamento é o último estágio, né? Porque daí a gente vai desenvolver um plano de tratamento com essa pessoa. Se vai precisar de médico, se vai precisar de internação, se vai ter grupo de apoio, se vai fazer 12 passos, se vai ter que fazer psicoterapia, se vai usar a rede, o RAPS, o CAPS, enfim, né? Só aí que eu faço o plano. E qual que é a armadilha dos tratamentos? Os profissionais muitas vezes nem conhecem a história da pessoa, já desenham o plano de tratamento de cara, sem nem perguntar, né? É como se eu entrasse dentro de um táxi e o táxi já fosse para o destino sem nem me perguntar o endereço. A sensação é mais ou menos essa, né? Pois é. E aí os tratamentos não funcionam e as pessoas não voltam, né? Por que elas não voltam? Porque elas não foram ouvidas, né? Então, acho que a entrevista motivacional vem convidar o profissional para fazer o básico do básico, que é saber escutar. Hoje em dia, todo mundo quer falar, né? Tem até uma frase que eu sempre trago nas aulas, né, de entrevista motivacional, do Rubens Alves, onde ele fala que ele nunca viu anunciados os cursos de oratória, né, de escutatória, né, que todo mundo quer falar, mas que ninguém quer aprender a ouvir, né? Que então, em vez de cursos de oratória, a gente precisa ter cursos de escutatória. Eu acho ótimo isso. Faz todo sentido, né? E assim, vi daqui a pouco a gente vai divulgar o seu canal no Instagram e tem uma postagem bem legal que fala assim, ó, como você conduz essa conversa é importante. Você não pode forçar uma pessoa a mudar, somente quando a própria pessoa toma essa decisão de mudar, e é aí que acontece a mágica, né? Lembrando que nessa questão, né, eu não sei se eu estiver errado, se por gentileza pode me corrigir, mas o estágio da motivação tem tudo a ver com a questão da pessoa mudar ou não mudar. Eu posso até sugerir, entrando com essa técnica da entrevista motivacional, nesse âmbito da neutralidade, e sugerir para ele algumas questões para que ele comece a pensar. E aí vem uma dúvida. As fases da motivação tem pré-contemplação, contemplação, preparação, a ação, a manutenção, enfim, a recaída. Em todas essas fases, eu consigo observar e aplicar essa ferramenta, Eliana, não só nos primeiros momentos, depois que ele tem uma consciência mais assertiva, do real tamanho dele, das reais responsabilidades que ele precisa tomar, enfim. Você consegue usar ela em todos os estágios motivacionais, né? A gente fala que, por isso que a entrevista motivacional não é uma escola de psicoterapia, ela é uma postura de comunicação, né? Não é incomum, às vezes, as pessoas profissionais irem fazer o meu curso, começar a aplicar em casa, com os filhos, né? Com a esposa, com o marido, né? Por quê? Porque a partir do momento que você aprende a escutar, né?
e aprende a entender quais são as ambivalências, né? O que é fonte de dúvida, e pela fonte de dúvida eu consigo puxar a mudança, que são as falas de mudança, que é tudo que se almeja, a conversa fica muito mais leve. Eu queria só fazer também um parênteses, Jairo, quando você fala, a pessoa precisa querer mudar. No universo da dependência química é muito comum a gente encontrar pessoas que não querem mudar, essa é a realidade, né? Só que, como a motivação, ela flutua, né? Às vezes, a busca por um tratamento, a fala de um chefe, uma condenação, um problema de saúde, a fala de um filho, tudo isso pode fazer essa balança da ambivalência começar a pender para o lado positivo ou negativo. Então, por mais que uma pessoa fale, eu não quero mudar, mas ela está na sua frente falando, tem um lado dela que quer mudar. Talvez isso não seja nem consciente, né? Talvez ela só esteja querendo te convencer de que ela tem que usar mesmo porque a vida dela é um desespero. Mas quando tem pelo menos essa premissa, a gente tem um material para trabalhar. O William Miller e o Stephen Honig são os fundadores, né, os autores da entrevista motivacional. E eles colocam muito isso, né? A pré-contemplação, ela é um sintoma, né? A contemplação é difícil, ela é desafiadora, mas ela é um sintoma, e é onde o entrevistador motivacional vai poder trabalhar muito mais, né? Por quê? Porque quando você acolhe isso com neutralidade, o outro começa a falar, e a partir do momento que ele fala, ele se escuta. E aí você tem uma chance de estabelecer um vínculo e uma conversa colaborativa, né? Claro que quando a pessoa já está em ação, manutenção, essa conversa se torna muito mais fluida, muito mais fácil. Por quê? Porque já direcionou, já tem um foco estabelecido. Aí fica tudo muito mais fácil, né? Mas independente disso, Jairo, entrevista motivacional ela pode ser usada em vários momentos, né? Em vários estágios motivacionais, né? E não apenas por psicólogos, médicos ou psiquiatras. Qualquer pessoa que queira fazer o treinamento e a formação completa, que trabalhe na área de saúde, educação, justiça ou assistência social, pode se valer da entrevista motivacional. Por exemplo, atualmente a entrevista motivacional tem sido utilizada muito na área da educação, né? Porque quando tem um confronto, tem a violência, e é um momento que nós vivemos, né? Exatamente. Bom, vou aproveitar esse momento aqui, deu metade do nosso tempo. Eu aqui, se deixar, né, Eliana, a gente vai ficar até meia-noite aqui. Mas, né, vamos elaborar um outro momento para que você venha. Agora é a parte do merchandise, né? Então aí, galera, entra no @da Neliana ou o site. Tem muito conteúdo. Eles não fazem ideia de quanta coisa tem lá. Então, eu sempre dou uma stalkeada, sempre dou uma visualizada ali se tem alguma coisa nova. Eu sou fã dessa linguagem, né? Eu falo que eu sou grato às experiências que o padre me deu. Eu tive um curto espaço de tempo com ele, mas foi necessário assim para que eu conseguisse, de fato, ver muitas coisas dentro de mim e sobre o meu profissional. Daquele jeitão que ele falava, meio arrastado, dos conselhos que ele me dava, e aí uma das coisas que eu levo até hoje do padre, ele falava assim, o saber não ocupa lugar. Então, quanto mais você conseguir saber para lidar com os meninos, você precisa fazer. Se isso, de fato, que você traçou como o seu lado profissional, o seu objetivo, você precisa ser orientado e se permitir ser orientado. Então, é uma das maneiras que eu tenho adquirido experiência aí na minha área profissional, com os seus conteúdos, né? Então, pessoal, acessem aí o www ou o Instagram da Neliana e vocês serão muito bem-vindos por lá também. Neliana, tem uma pergunta aqui, inclusive da galera do padre, quero dar boa noite aqui, que é o Fagner. Fagner era um conselheiro noturno lá. Fagner, obrigado pela tua presença, estamos juntos, boa noite.
E aí ele vem com uma pergunta aqui, ó. Como manejar a ambivalência? Fagner, deixa o teu eu para o lado de fora da conversa. É isso que eu te diria. Né? Não entra com reflexo de consertar, não se coloca essa obrigatoriedade, né? Eu acho que um dos lados importantes também da entrevista motivacional é que os profissionais falam, nossa, como a minha vida ficou mais leve, né? Porque a partir do momento que a gente se coloca a obrigação, eu tenho que consertar o outro, eu tenho que fazer o outro entender tal coisa, ele tem que parar, né? Isso vira a nossa missão e o lado de lá fica confortável, porque tem alguém que está se preocupando por ele, o dependente químico, ele sempre depende de algo ou de alguém. Então, assim, se tem alguém se preocupando com ele, por que ele vai se preocupar, né? E a partir do momento que você deixa o teu eu de lado, ouve e consegue refletir para ele, né? Falas do tipo, olha, hoje eu estou pensando em fumar até não aguentar mais, né? Eu devolveria uma fala, um exemplo de reflexão seria, estou entendendo que você não tem motivos no dia de hoje para viver. Automaticamente isso vai eliciar no outro um comportamento de falar, e de falar dos motivos que não levam a viver. E é isso que vai ser o seu material de trabalho, né? Então, a partir do momento que ele vai te trazendo esse material, a dica que eu te daria é, não olhe o aspecto negativo, porque o aspecto negativo, todo mundo ao redor está olhando, né? Você vai olhar o lado positivo. Por exemplo, que bom que você está sendo verdadeiro, obrigado por você estar dividindo comigo esse conhecimento hoje. E eu quero muito te ajudar, porque eu entendo quão difícil é a sua situação. Como que eu posso te ajudar? Né? Então, a partir do momento que você faz várias reflexões, você joga uma pergunta. Esse é um ponto também, né, do como trabalhar a ambivalência. Geralmente, quando a gente está perdido numa conversa, podem reparar, as pessoas começam a fazer perguntas seguidas de perguntas, né? E chega uma hora que você já nem sabe mais o que você vai perguntar, né? E o cliente só vai responder a sua curiosidade, não necessariamente vai falar o que ele queria falar. Então, uma das estratégias que a entrevista motivacional nos coloca é faça menos perguntas. Então, a gente trabalha muito assim, ou a gente vai fazer um reforço positivo, ou uma reflexão, sempre 2 estratégias para cada uma pergunta, né? Porque quando eu faço muitas perguntas, o outro vai só responder a nossa demanda, e a nossa demanda, nem sempre ela é certeira, né? Vamos voltar, por exemplo, que eu dei no começo da live do Beber e Dirigir, né? A minha demanda como profissional da área é, não pode beber e dirigir. Se eu fosse discorrer, fazer o meu discurso nesse cenário, muito pouco eu conseguiria conversar com aquele homem, né? A partir do momento que ele consegue me dizer das dores dele, eu consigo apoiar, eu consigo validar, e a minha meta vai ser ressignificar. Como que a gente pode ressignificar isso para que você viva de uma forma menos pesarosa? Porque não dá nem para dizer que a pessoa vai viver bem. Ela vai ter que aprender a viver com aquele sofrimento, mas a gente vai deixar aquele sofrimento mais leve. Muito bom, muito bom. E aí, trazendo esse pensamento, Neliana, assim, ouvindo você falar bastante coisa, assim, eu fico imaginando alguns episódios que até aconteceram comigo lá no início da minha caminhada nesse mundo da dependência química e de conselheiro terapêutico, o quanto hoje a minha evolução profissional, tendo em vista as minhas limitações, mas o quanto eu evoluí, sabe? E assim, não dizendo que eu sou melhor das pessoas, não, mas eu me deixei ser treinado e observei exatamente aonde eu precisava
aplicar essa mudança nesse ponto de eu saber ouvir mais, né? Tem duas coisas que eu estava pensando enquanto você estava falando aqui. Uma delas é no seguinte sentido: eu meio que viajei aqui, se eu estiver errado, você me fala. Mas quando se trata de entrevista motivacional, também tem um viés, além da neutralidade, de eu entrar no setting terapêutico sem julgamento, que isso é um baita de um exercício, eu acredito, porque sempre a gente vai ter algumas referências. Algumas positivas e outras negativas, até por conta de alguns traumas que eu, como profissional, tenho, mas muitas das vezes esse meu trauma tem identidade com ele, mas não quer dizer que a maneira que eu lido com o meu trauma vai ser da mesma maneira que ele vai lidar com o dele, né? E aí, tem uma coisa que o plano de ação, né, para de fato a mudança acontecer. Duas perguntas. Quando mudar? Acho que 3. Por que mudar? E para que mudar? Ai, acho ótima a tua pergunta, né? Porque quando a gente vai puxar as falas de mudança, né? Quando a gente fala sobre falas de mudança, né? Todo mundo pensa, a pessoa já está falando, eu quero mudar, eu quero fazer alguma coisa, né? E a entrevista motivacional vai trabalhar muito com a comunicação. Então, num primeiro momento, a fala de mudança ela é uma fala de mudança bem levezinha, bem embrionária, onde a pessoa começa a esboçar algum desejo. Então, a partir do momento que ela esboça algum desejo, eu vou trabalhar esse desejo, porque na sequência ela vai esboçar as razões. Por que ela quer fazer aquilo, né? E depois vem o como que eu vou fazer isso, né? Então, assim, o desejo é o que, né? As razões são os motivos, né? E as habilidades é o como eu vou fazer isso. Porque a partir do momento que tem essa sequência, a última etapa é quando vira uma necessidade. E quando vira uma necessidade, é tudo que a gente quer ouvir, né? Porque daí é uma fala de mudança muito clara, virou uma necessidade, é como beber água, é como respirar. Isso ninguém tem muita dúvida, né? A gente precisa olhar um pouco antes de virar necessidade, né? Porque a pessoa precisa entender qual é o desejo dela. É o desejo pela vida, é o desejo pela morte, né? Quais as razões que fazem ela querer viver? Quais são as razões que fazem ela querer morrer, né? Como que ela pode viver melhor, né? De posse desse lado positivo e negativo, o que pode fazer ela viver melhor? Porque é fato, né, Jairo? As pessoas elas vão procurar um prazer e um alívio na droga, mas esse prazer e esse alívio ele dura muito pouco, a gente sabe disso, né? Dura muito pouco. Depois a pessoa se sente uma prisioneira, né? E ela sofre demais e vem uma impotência muito grande, né? Então, por mais que as pessoas falem que querem continuar nessa situação, o sofrimento é muito grande. E aí esbarra naquilo que a gente falou, né? Todo ser humano conhece quem genuinamente quer ajudar, né? Se você está ajudando o outro livre de interesses, se você está ajudando o outro porque de fato você quer que aquele outro alcance o melhor que ele tem, essa mudança acontece. Não é à toa que você está citando tanto Padre Haroldo, né? Padre Haroldo era um ícone nesse sentido, né? Sempre tem lugar para o conhecimento, né? Até a foto que você escolhe de uma das bibliotecas mais antigas da humanidade, que contém livros de séculos, né? Assim, o conhecimento é importantíssimo, né? E não só o conhecimento de lives como essa, né, Jairo, que você leva o conhecimento para as pessoas, mas as pessoas têm que ler, né? Elas têm que se capacitar, elas têm que estudar. Isso faz com que a gente
vá sanando as nossas deficiências, porque é o que você falou, Jair, ninguém nasce um profissional pronto. Eu não nasci uma profissional pronta. Com certeza, a profissional que eu sou hoje, eu não sou a mesma de 5 anos atrás, nem de 10, nem de 20. Por quê? Porque nada é permanente, né? Exceto a mudança, a gente vai mudando, a gente vai se aprimorando. E uma das formas da gente se aprimorar é se capacitando tecnicamente, também se cuidando, né? Porque eu acho que quem trabalha com a área de saúde mental precisa ter um suporte, seja de psicoterapia, sejam os conselheiros, os grupos de autoajuda, né? E até o poder espiritual mesmo, né? Assim, os estudos também são muito claros em dizer, né? A pessoa que tem uma fé, que tem uma espiritualidade, seja lá qual credo for, ela consegue ser mais otimista, ela consegue resolver melhor seus problemas. Muito bom, muito legal. Muito agradável o teu jeito de explicar e dizer, Liliana, a respeito dessa ferramenta que, agora é uma dúvida que eu tenho, inclusive, fazendo uma outra propaganda, o Recuperação em Foco vai fazer a primeira atuação nas escolas, né, que a gente já tem aí alguns passos depois dessa primeira oportunidade, e vai ser dentro de uma escola, né, e a gente vai levar o tema de TDAH. Né? O que se trata TDAH? Né? Como que faz o manejo dessa criança e adolescente com esse diagnóstico? E aí, essa entrevista motivacional pode ser levada para o sentido de escolar mesmo, e aí qualquer professor pode aplicar essa ferramenta, ou, enfim, um psicólogo, que tenha um psicopedagogo, que tenha muito mais firmeza para poder falar. Enfim, eu acho que se tivesse isso em todas as escolas, e a nossa realidade aí está aí para apontar isso, eu acho que diminuiria muito mais a possibilidade de acontecer desastres do que tem acontecido. Mais ou menos isso que eu queria te perguntar. Mas a tua percepção é corretíssima, é exatamente isso, né? Na postura da entrevista motivacional, nós atuamos em parceria com aceitação, com evocação e com empoderamento do outro, né? Sempre recheado de muita compaixão. A compaixão vai além da empatia, né? Na empatia eu me coloco no lugar do outro. Na compaixão, além de me colocar no lugar do outro, vou tentar ativamente ajudar, promover o bem-estar desse outro. E assim, em qualquer relação de conversa, de ajuda, essa promoção do bem-estar do outro existe. O professor é um ícone nesse sentido, né? Olha o quanto o professor empodera as pessoas, né? Se não fossem nossos professores, Jairo, nós não estaríamos aqui, né? Se não fosse o professor Padre Haroldo, talvez você não estaria aqui, né? Então, assim, nas relações da educação, isso acontece o tempo todo, né? E quando uma criança com TDAH, ela se sente impotente, ela não se sente capaz, e dentro do universo escolar ela não é acolhida nas suas dificuldades, o que vai acontecer? Essa criança ou ela vai se fechar ou ela vai se rebelar, que é a ambivalência, né? Ou ela vai se fechar totalmente ou ela vai se rebelar, ela vai para fora e vai começar realmente a mostrar toda a agitação que ela tem dentro dela, o positivo e o negativo. Então, quando o profissional da educação consegue identificar, e ele vai conseguir identificar como, né, Jairo? Conversando, ouvindo, observando, né? E a entrevista motivacional ajuda nesse aspecto. É uma ferramenta importante também, e que vem sendo... Tem muitos livros publicados já, né? Com a entrevista motivacional na área de educação. Na área de educação, na área de esporte, na área de justiça, ela tem sido ampliada para vários contextos, não só apenas da saúde. Eu acabo falando mais da saúde por ter a formação em saúde mental e atuar na área de saúde, mas ela não é utilizada apenas no contexto da saúde. Muito bom. E aí é uma das minhas últimas perguntas. No mundo corporativo, a gente consegue aplicar essa ferramenta? Existe também para lideranças.
né? Mas veja lá, e a gente tem que tomar um cuidado, porque às vezes a gente vai encontrar alguns treinamentos de imersão, né, que falam de motivação, mas nem sempre é a motivação que nós estamos falando, né? A entrevista motivacional trabalha com gentileza, não vai trabalhar com confronto, não vai trabalhar com metas de performance absurdas, não, a gente vai trabalhar no aqui e agora, né, empoderando as pessoas dentro das habilidades e das capacidades que elas têm, inclusive das dificuldades, porque se existem dificuldades, elas precisam ser sanadas. Sim. Eu acredito que uma das prioridades nessa ferramenta é eu potencializar aquilo que eu já tenho feito de bom, identificar aqueles meus gatilhos, talvez que eu não consiga ter que fazer o trilho andar, e depois potencializar depois de descoberto. Então, como se fosse uma investigação, né? Isso, é bem por aí, é bem por aí. Tem um quesinho investigativo, mas é uma investigação, eu diria, muito gentil, porque a gente faz muito poucas perguntas. É mais escuta eu mesmo. diria que é quase mais filosófico, porque a gente estuda muito a fala, né? A gente vai estudar muito a fala da pessoa. Muito bom. Bom, estamos chegando ao fim do nosso tempo. Eu quero agradecer a todos que vieram, né, tanto pelo YouTube ou pelo Facebook. Tem uma galera que não comentou, mas que eu já vi que estava aqui. Boa noite a vocês que vieram pelo Facebook. A live vai ficar gravada. Você que chegou hoje no canal, está assistindo, não quis comentar nada, mas está nos vendo aí, acione o sininho lá no YouTube, faz parte do engajamento da página. Entre lá no grupo do Facebook, faça a sua pergunta posterior, depois a gente tem como responder a sua questão. Compartilhe nossos momentos, porque o canal Recuperação em Foco é a casa de vocês, é um canal onde a gente consegue incentivar, né, com essa ferramenta de hoje, e levar as considerações de informação através, né, dessa ferramenta da internet. Então, hoje, por exemplo, eu e a Neliana, a gente está em lugares diferentes, mas com a internet a gente consegue chegar em outros lugares. Então, faz toda a diferença quando você comenta lá e compartilha o nosso trabalho. Teve uma live, Liliana, que a gente chegou lá em Manaus. Que bacana! Então, faz todo sentido quando a gente vem aqui, traz o profissional, discute o assunto, e aí a gente tem a tendência de chegar nos lugares aí. Bom, muito legal, muito legal. Faça suas considerações finais, por gentileza. Bom, eu queria agradecer, Jairo, acho muito legal você estar levando esse conhecimento para as pessoas que seguem teu canal, agradecer as pessoas que participaram dessa live, agradecer você, Jairo, pela possibilidade, e deixar como uma mensagem final, né, de que o tratamento para a dependência química, ele não precisa ser um tratamento confrontativo, ele não precisa ser um tratamento agressivo, né? As pessoas querem e precisam ser bem tratadas. A partir do momento que a gente oferece um bom tratamento, essas pessoas vão se sentir mais motivadas a mudar, né? Então, não é com confronto, não é moralizando, não é tentando consertar o outro que a gente vai conseguir fazer esse movimento, né? São pessoas em sofrimento. Ninguém em sã consciência escolhe estar no lugar de um dependente químico, né? Porque é uma vida muito difícil. Por mais que as pessoas olhem de fora e falam, nossa, a hora que ele quiser ele para, né? Isso é sem vergonhice, né? Olha, mas ele não tem vergonha na cara, a gente sabe, né? Muitas pessoas dizem isso, né? Mas por trás daquela pessoa tem um sofrimento muito grande, né? E é importante que a gente possa olhar esse sofrimento, porque é quando a gente dá luz e compreensão a esse sofrimento que essa pessoa pode mudar. É isso. Muito obrigada. Imagina. E aqui a Marli está dizendo, está contribuindo, está dizendo lá que é do Rio Grande do Sul. Aí, ó. Obrigado, Marli, que está com a gente aqui. E aí eu também quero deixar uma mensagem, inclusive está lá no Instagram da Neliana, é uma frase assim, ó: eduquem as crianças e não será necessário castigar os homens.
Pitágoras falou isso. E eu acho que cabe bem aqui no nosso contexto e no que a gente está vivendo aí, né? Nos nossos dias. Liliana, obrigado mais uma vez de ter vindo. Espero que a gente possa agendar e bater as nossas agendas para um outro momento. E a gente vai construindo aqui. Ok? Com certeza, Jairo. Muito sucesso e parabéns pela iniciativa. Tamo junto. Obrigado a todos que também vieram aqui, fizeram algum tipo de comentário. E amanhã tem mais. Liliana, só fica mais um minutinho para a gente já encerrar, tá bom? Combinado. Pessoal, fiquem todos com Deus e até a próxima.